Boa noite, boa noite a todos, bem-vindos. Bom fim de tarde. Podem observar que normalmente a gente tem atrás de mim aqui um céu azul nesse horário, mas hoje temos aí uma bela tempestade se formando. Depois de alguns dias sem chover, de um calor insuportável, hoje tínhamos uma sensação térmica aqui de 44 graus. Então, a chuva é bem-vinda. É bem-vinda. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2025 e vamos iniciar com alguns avisos importantes para aqueles que vêm visitar o canal pela primeira vez. Nós estamos aqui para falar do Evangelho, somos buscadores da salvação da nossa alma, pois temos a consciência de que esta é a coisa mais importante a fazer durante essa nossa existência aqui. O que é mais importante do que salvar nossas almas, não é verdade? E à medida que a gente vai estudando mais e mais a Bíblia, a gente vai descobrindo quanto isso é importante. Porém, sabemos que não é só querer. Né? Eu quero salvar minha alma, pronto, tu salvo. Não, não é bem por aí. É um pouquinho mais complicado do que isso. Lembrando que Jesus afirmou que na casa dos meus pais há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Está lá em João 14:2. E é para lá que nós queremos ir. Né? Um dia estarmos juntos com Jesus nas moradas em que Ele preparou para nós. Não queremos aqui discutir religião, nem atacar quem quer que seja. Queremos juntos estudar os evangelhos, cientes de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não sou pastor, mas um buscador, assim como você. Se você veio a esse canal, como eu não acredito em acasos, se você veio a esse canal, há uma razão para você estar aqui e eu acredito que você seja um buscador também. Então, nessas reflexões que fazemos aqui, nos baseamos na Manhã com Deus, na live Manhã com Deus do pastor Sandro Rocha, pois ele tem um entendimento muito especial, preciso, objetivo da palavra de Deus, expressa na Bíblia. Então, como eu não sou pastor, mas eu quero seguir eu conheci, acho que de todos os que eu vi até hoje, é a pessoa que mais claramente, mais me clarifica o que a palavra de Deus realmente significa e como devemos segui-la. E os exemplos, como a gente vai ver mais à frente, são bem bacanas, são interessantes e muito elucidativos. Então, sabemos que precisamos transformar o ensinamento em ação também. Não adianta nós estarmos aqui, aprendermos uma série de coisas e não agirmos de acordo depois. Então, não adianta nada a gente aprender e não utilizar o aprendizado. Em Tiago 2,26 diz assim, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, essa busca certamente é sua também. Então, dá com o Espírito de Deus, preencha aquele vazio que de outra forma a gente não consegue preencher. Então, essa é a nossa busca de estar sempre com o Espírito de Deus junto conosco, porque Jesus nos deixou o Espírito quando Ele foi. Ele avisou que mandaria o Espírito Santo para nos consolar, ensinar, nos indicar o caminho. E Ele é o que nós temos aqui todos os dias para nos direcionar. Ok? Portanto, seja bem-vindo. Então, o que eu peço é que o Espírito Santo nos dê o discernimento para que essa nossa reflexão gere mudanças significativas em nossos comportamentos e nos leve à porta estreita que leve à salvação. Porque Jesus já avisou que poucos chegarão lá, mas nós queremos chegar.
A passagem bíblica de hoje é sobre a filha de Jairo. E é sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue. E ela diz assim, em Marcos 5, 21 em diante. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos príncipes da sinagoga, por nome Jairo. E vendo, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos, expedindo tudo que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ainda pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua vestimenta. Porque ela dizia, se tão somente tocar as suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu seu corpo estar já curada daquele mal. Ela conseguiu o seu milagre, na verdade. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele olhava ao redor para ver quem o fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e se curada deste teu mal. É um trecho extenso, bonito, né? Fantástico. Com ensinamentos muitos. Então imagina uma multidão apertando a Jesus. As estradas naquela época não tinha carro, né? Então as estradas eram todas muito estreitinhas, como era antigamente. Todos querendo ver os seus milagres, porque onde Jesus ia, a essa altura ele já era muito conhecido e todo mundo queria ver. Tanto que essa senhora veio de muito longe para encontrar Jesus e a fé dela dizia ela que ela seria curada se ela simplesmente já tocasse somente as suas vestes. Todos querendo ver os milagres. E no meio daquela confusão toda, se esgueirava aquela mulher, né, que já tinha gasto tudo o que tinha, como o texto nos diz, né, na tentativa de se curar. Mas nunca encontrou a solução. Então, ela tinha ouvido falar de Jesus, acreditava que só tocando as suas vestes seria curada, e ela foi com fé atrás daquilo na qual ela acreditava. Então a gente vê como é importante, né, nós seguirmos aquilo em que nós acreditamos. Muito bem. Observe que dizia, né, esse texto, se tão somente tocar nas suas vestes eu sararei. Ela tinha essa certeza, ela tinha essa fé. Que exemplo de fé, não é verdade? Será que nós temos essa fé? Eu confesso que eu não a tenho ainda, mas estou nessa busca de chegar um dia lá. Aliás, Jesus usa essa expressão muitas vezes após as curas que fez, né? A tua fé te salvou. Então, vamos conquistar esta qualidade de fé, né? Eu pretendo chegar lá. E acredito que você também. Por isso você está aqui, não é verdade? O pastor observou do quanto é importante o que sai da nossa boca. As palavras que são proferidas por nós. Né? Porque lembra que ela disse assim, né? Ela disse, se então somente tocar nas suas vestes eu sararei. Ela profetizou isso. Ela afirmou isso. Né? Essa era a fé dela. Aquilo, ela expressou e aquilo aconteceu. As palavras são proferidas por nós, são extremamente importantes. Ele diz que às vezes as pessoas chegam a ele e pedem, né? Pastor, por favor, ore por mim, para que eu me cure desta minha doença. Da minha doença. Ora, se a pessoa profere que a doença é dela, como é que ela iria embora? Né? É como dizer assim, ó, leve embora isso aqui que é meu.
Você não pode tirar o que é de alguém. Então, se você prefere que essa doença é tua, como é que você quer que ela seja excluída ou levada de ti? Então, a doença é quando uma diz assim, estou curando a minha gripe. Ele não diz isso? Não, né? Tem uma gripe querendo me pegar. Isso está certo. Mas eu estou pegando uma gripe, é terrível, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado com o que a gente diz. Lá em Tiago, eu lembrei, então, eu busquei esse texto lá em Tiago 3, 4 a 10, está escrito assim: Vede também as naus, sendo tão grandes, elevadas de impetuosos ventos, se viram com bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Não é verdade? Você vê esses navios imensos, atrás tem um lemezinho que proporcionalmente ao tamanho do navio é mínimo, mas aquele leme dá a direção que aquele navio enorme vai. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede o quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então, a gente vê nesse texto o quanto é relevante o que sai da nossa boca, né? O que nós somos capazes de fazer através das nossas expressões. E com ela diz assim, com ela bendizemos a Deus e Pai, mas com ela amaldiçoamos os homens. E normalmente, esses homens que nós amaldiçoamos, normalmente somos nós mesmos. A quanto nós amaldiçoamos? Sem querer, sem saber, sem ter consciência disso. Mas o fazemos. Então, muito cuidado com o que falamos. Precisamos parar de nos amaldiçoar, mesmo que sem querer. Já fazemos por hábito, não é verdade? Infelizmente. Mas da mesma forma que nos amaldiçoamos, podemos nos abençoar. Assim como podemos abençoar e profetizar para o bem de outros. O que precisamos é perder a timidez. Como já vimos em lições anteriores, né? Precisamos aprender a usar a nossa boca para abençoar, com ousadia, com coragem, com fé. Então, essa nossa capacidade de abençoar e de amaldiçoar, ela está presente o tempo todo. E, usualmente, nós não temos o cuidado necessário com o que nós expressamos. E aí o pastor falou nessa questão de perder a timidez, porque normalmente para amaldiçoar é fácil, né? A gente só sai falando o que não deve. Mas para abençoar alguém, a gente precisa perder a timidez, né? Porque nós não temos essa ousadia de profetizar na vida de alguém, de direcionar para aquele alguém, dizer uma verdade a ele, levar Jesus a essa pessoa, porque a gente pensa que vai ser mal entendido, a gente pensa que vai perder um amigo, a gente pensa que a coisa não vai ser tão bacana ou legal quanto deveria ser. E a gente acaba não fazendo, porque somos tímidos. E aí o pastor citou uma passagem que eu achei bem legal, que me lembrou a minha juventude também. Ele falou de quando ele era jovem, quando as festinhas que tinham os meninos, tiravam as meninas para dançar. Isso na época dele, imagina eu que tenho uns mais de 10 anos a mais do que ele. E era assim mesmo. As meninas não tiravam os rapazes para dançar, né? Elas normalmente ficavam sentadas, às vezes as festinhas eram na garagem, às vezes era
na sala da pessoa. Quando era alguém já um pouquinho mais abastado, era na sala, né? Que tinha uma sala grande. Quando era menos, era na garagem, que era o espaço maior que tinha. Então tocava a musiquinha, tá? As meninas ficavam sentadas, daqui a pouquinho a luz abaixava um pouquinho. E aí tocava a música, tal. Quando era música mais lenta, a gente ia lá chamar a menina a dançar. Então elas ficavam normalmente sentadas assim, uma do lado da outra. E a gente ia lá e convidava. Nossa, quanto não a gente recebia, né? Não. E a gente ia adiante. Não, assim, até que de repente a gente conquistava alguém para dançar com a gente. Era muito interessante, muito diferente do que é hoje, na verdade. Como as coisas mudaram, né? Drasticamente. E os pais ficavam andando por ali, não era assim, todo mundo abandonado, não, ficava por ali, tá? Levávamos muitos nãos, mas não desistíamos, né? Os tímidos não tinham sucesso nenhum, nem os meninos, nem as meninas, porque às vezes as meninas também tinham timidez de se levantar, né? De dançar com a gente. Então, a timidez era determinante, né? Os mais ousados continuavam insistindo e volta e meia ganhavam o prêmio, né? Porque a gente não desistia. Mas os mais audaciosos, os mais corajosos, tal, de repente recebiam um prêmio, assim, um beijo no pescoço, na face, nossa, já tremia até as pernas. era, era muito diferente, né? O coração acelerava, a dançar, e dançar era tudo no capricho, né? Porque se você pisasse no pé, já era, você tinha que saber dançar direitinho e tal. Então, aprendíamos a ter coragem, né? A vida nos ensinava assim, a gente tinha que ir em frente mesmo e apesar de todas as negativas que a gente recebia. Da mesma forma, ele citou esse paralelo que é perfeito, né? Da mesma forma, nós precisamos ter mais ousadia em relação ao Espírito Santo. Por quê? Porque ele hoje está nos chamando para dançar, né? O Espírito Santo está nos chamando para dançar. Se formos tímidos, não vamos. Perderemos a oportunidade. Jesus fala, né, em diversas passagens da Bíblia do noivo e da noiva, né? Sendo a noiva a igreja, né? Nós somos os componentes dessa igreja. Então o noivo é que antes de ir ao céu, né, há aquele período de namoro, né, entre o noivo e a noiva, o noivo convida a noiva. E essa noiva é a igreja que somos nós. Jesus nos chama para dançar, mas a pergunta é: temos a coragem de dizer que sim? De aceitar e se sentir vivo, dar risada, alegrar o coração? Né? Ter aquela mão segura que nos diz: não temas, porque eu estou contigo. Temos a coragem de ir? Né? Porque ele alertou que Jesus nunca vai nos abandonar. Nas bodas do Cordeiro, na festa do céu, todos estão felizes porque dançarão com o noivo. Nós, a igreja, fomos convidados pelo noivo. Jesus é anfitrião dessa festa. Imagina o que é uma festa no céu, né? Que é para onde nós queremos ir, orar na casa do Pai. E dessa festa de que fala Jesus, né? Se aqui tem festas que deixam a gente já feliz, você imagina lá, né? Tendo tudo ali que existe de mais maravilhoso, né? Uma festa do bem. Imagina dançar o som dos anjos, né? Com instrumentos celestiais. Se aqui a gente ouve uma harpa, por exemplo, um violino, um piano tocando maravilhosamente, violoncelos e tal, tu imagina o que tem ali. Né? Será que temos a noção do que Jesus está preparando para nós? Porque assim, eu acredito que se a gente tivesse a noção do que está nos esperando, a gente era capaz de largar tudo para ir. Né? Mas temos que criar essa consciência de que isso existe porque está na palavra. Né? O apóstolo Paulo diz que quando foi levado aos céus viu uma multidão de anjos louvando e adorando a Deus. Ele fala lá que viu coisas tão maravilhosas que ele não pode nem contar. Então, é para lá que queremos ir.
Jesus está nos convidando para a festa, basta dizer sim. Sim, eu quero ir para a festa. Eu quero encontrar meus amigos lá. Vamos sorrir, vamos ter alegria, vamos poder abraçar nosso Rei, nosso Mestre, Jesus, né? Lá não haverá choro, nem pranto, como diz a palavra. Em Apocalipse 21:4 está escrito, né? E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. As primeiras coisas passadas nós estamos vivendo aqui, né? Então, precisamos aguentar firme para poder chegar lá. É o que Jesus está nos oferecendo. É o que está na palavra, né? É o que nós... Por isso que assim é tão importante a gente ver o que a Bíblia nos mostra, que ela nos traz, o que tudo nos é oferecido, do qual a gente não tem nem consciência, né? E o convite é sensível a todos os que você convidar. Os convidados são os frutos daquelas sementinhas, das quais nós falamos nas lives anteriores, né? Que nós temos que plantar, que nós temos que lançar, né? Você que está me ouvindo está convidado, né? Quer ir? Quer ser lavado de todos os seus pecados, estar limpo, perfeito, puro e participar dessa festa? Ora, eu acho que todos queremos isso, né? Então esse é o caminho que nós estamos buscando, e por isso que nós estamos aqui fazendo o que estamos fazendo, né? Buscando diariamente a palavra de Deus para nos aprimorarmos nela, né? Para desenvolvermos a nossa fé, para crer realmente. A palavra diz que o Senhor nos levará a pastos verdejantes, com águas cristalinas, onde não haverá sol para queimar a gente, porque a luz dali é a de Jesus que ilumina todo lugar. A palavra diz que a luz de Jesus é que ilumina todas aquelas moradas do Pai. É nessa busca que estamos. Então, precisamos o quê? Precisamos deixar de timidez. Boa noite, Berta. Tudo bom? Bem-vinda. Muito bem. Então, assim, o que é que esse texto nos ensina? Esse texto hoje está bem objetivo, bem claro, bem sucinto. Então, o que nós aprendemos com tudo isso? Me parece que, assim, só voltando um pouquinho, né, o nosso objetivo aqui é aprender e tomar uma decisão do que nós faremos a partir de hoje em função desse aprendizado, né? Então, anotei duas coisas importantes. Assim, primeiro, nós temos que cuidar do que falamos e como falamos, pois as palavras que saem da nossa boca podem abençoar ou amaldiçoar. Então, vamos observar o que sai da nossa boca, ok? Vamos sempre tomar cuidado com o que nós falamos, da forma que falamos, como falamos, porque o poder destas bocas é enorme, maior do que a gente imagina. Segundo, o texto nos ensina que a nossa fé é a base da cura. Você vê que ela tinha essa fé de que se ela tocasse a veste de Jesus, ela seria curada. Aí foi. Então, mesmo e assim, quanta gente estava ali apertando Jesus em torno dele, batendo nele, encostando nele, né? E ninguém era curado. Mas ela conseguiu tocar a vestimenta dele e se curou. E ele parou, né? Porque aquilo foi tão forte que ele sentiu a energia saindo dele e se voltou e disse: quem me tocou? Ele sentiu aquele toque dela porque era um toque de fé. Agora, quantas pessoas haviam tocado ele? Nada. Então você vê a diferença entre quem tem fé, quem vai com objetivo, para quem vai claro, e para quem simplesmente está ali para ver um milagre acontecer com alguém outro, que é o que a maioria estava lá para ver. Eles seguiam Jesus para ver os milagres que ele fazia e eventualmente aprender alguma coisa com ele, mas a gente sabe que as pessoas seguem o mestre para ver milagres. Só que todos queriam ver o milagre do outro. Ela não, ela foi para ver o seu milagre, foi com fé. E teve sucesso. É fundamental para um dia participarmos dessa festa no céu,
que Jesus nos prepara. Fé. E a palavra de Deus nos indica o caminho. Como desenvolver a fé, como crer. Está lá a Bíblia, Novo Testamento, está tudo muito claro. Desde que a gente pare para ler, estudar, observar, com cuidado, ponto e vírgula. Né? Não é simplesmente ler. Eu já li, talvez algumas vezes a Bíblia, mas provavelmente a primeira vez eu quase não aprendi nada, apesar de ter lido ela toda. Um dia eu decidi que eu iria ler a Bíblia de cabo a rabo e eu fiz. Mas assim, cada vez que eu a leio de novo, cada vez que eu vejo um novo texto, eu me espanto com o quanto eu deixei passar. Né? Então, à medida que a gente vai se aprimorando, também o Espírito Santo vai nos dando uma nova percepção daquilo que está ali. E cada vez aquilo fica mais claro e fica melhor de aprender. Nós temos que transformar esse estudo da palavra de Deus num hábito. Não é assim, vou fazer uma vez, vou fazer rapidinho, não adianta. Né? Nós temos que transformar isso num hábito diário. E à medida que a gente faz isso, cada vez se torna mais fácil. E cada vez se torna mais agradável. Porque no começo muitas pessoas me dizem assim, Ronaldo, que legal, tá? Eu já li, mas cara, eu não entendo nada. E cara, eu também, a primeira vez eu li, achei que eu tinha entendido alguma coisa e hoje eu vejo que entendi muito pouco. Mas à medida que a gente vai estudando, a gente vai descobrindo coisas novas. E uma coisa importante também que nós temos que tomar consciência de que a nossa Bíblia é o Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento traz muito mais confusão na cabeça das pessoas. E a nossa aliança, a nova aliança que Jesus trouxe para nós está no Novo Testamento. Então, assim, os judeus obedeciam ao Antigo Testamento. Aquilo era feito principalmente para a referência deles. Para nós, que somos cristãos, o que vale é o Novo Testamento. Então, assim, não se confunda muito com o Antigo Testamento. Deixa o Novo Testamento, os Evangelhos, entrar em ti. Né? Essa é a parte que a gente mais precisa estudar e precisa aprender. Essa é a que nos importa principalmente. E à medida que aprendemos, é interessante isso, à medida que a gente aprende, o desejo de aprender aumenta. E a nossa fé se agiganta. Então, tornar isso um hábito é bem importante, bem legal. Então, temos aqui duas ótimas decisões, não é mesmo? Uma de cuidar com o que falamos, outra de nos dedicar a fazer esse estudo diário da Palavra de Deus. Ok? São duas boas coisas que vamos fazer todos os dias e tomar cuidado sempre, né? Então, assim, por hoje, eu acho que está de bom tamanho, né? Está bem interessante. Me parece que são decisões bem legais e importantes. E, bom, antes que eu esqueça, eu queria pedir que, se você gostou, coloca teu joinha ali, que ajuda, né, o YouTube a distribuir de uma forma mais poderosa essa live. O acesso fica mais simples à medida que mais pessoas deem lá o seu joinha. E planta uma semente, né? Compartilha com alguém, para que a gente traga mais pessoas para esse nosso estudo e aprendizado. Quando eu comecei isso, me disseram assim, Ronaldo, será que vem muita gente, pouca gente? Eu digo, para mim é indiferente. Se eu conseguir plantar uma semente que germine, eu já estou contente, né? Mas claro, quanto mais pessoas a gente puder atingir, melhor. Né? A nossa função é fazer com que a nossa fé se torne real, que tenha uma obra a partir dela. Né? E esse é o meu objetivo aqui. Então, muito grato pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado por ter acompanhado essa live. Obrigado. E então eu peço a Deus que tenhamos a coragem e a persistência, né, de seguirmos os seus ensinamentos. E pedimos, Pai, que a Tua mão poderosa nos proteja. E que amanhã estejamos aqui para tornar mais decisões que nos levem para mais perto de Ti. Amém. E boa noite.
Até amanhã.